pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos falar sobre a produção do texto dissertativo argumentativo. Ok? Como produzir esse texto? Um texto tão exigido em vestibulares, em concursos, né? E hoje nós vamos trabalhar esse assunto. Vem comigo. A produção do texto requer planejamento. Olha lá, pessoal, é um texto tão exigido em vestibular, né, em concursos, em diversas áreas, né? Hoje até mesmo para você fazer uma entrevista, você precisa, de certa forma, produzir um texto, né? Você precisa falar sobre você, argumentar. Ok, você vai receber ali uma proposta de texto. Essa proposta de texto, ela vai trazer um problema social, um problema cultural, um problema do cotidiano, né? Das ações que estão acontecendo aqui nessa sociedade. E esse texto quer saber a sua opinião, o seu argumento sobre isso. O que você vai fazer? Como você pode solucionar? O que você entende sobre isso? Vamos planejar. Primeira coisa, elaborar um plano daquilo que será falado. E de que forma eu vou falar isso? Então, nós vamos respeitar a estrutura do texto. Introdução, desenvolvimento, argumentação, conclusão, solução desse problema, ok? As etapas necessárias para produzir o texto dissertativo argumentativo. Primeiro, você vai receber já de cara um problema. Colocar esse problema lá para você e você é a pessoa que vai solucioná-lo. Problema. No momento inicial, busca-se o problema, ou seja, fatos sobre o tema pretendido e a tese. A tese é a ideia central do texto. Nós vamos falar sobre o problema da fome no mundo. A ideia central desse texto. Porque existe ainda, em pleno século XXI, lugares em que sofram com a falta de alimentos, com a fome, sendo que em outros lugares existe abundância de produção de alimentos. Então essa vai ser a sua ideia de trabalhar, a sua linha de posição. Você já vai anotar ali do ladinho. O meu problema é a fome, a minha ideia principal, o meu tema principal, o que eu vou trabalhar? Produção de alimentos? Distribuição de renda, enfim, você que vai dizer, você que vai delimitar isso. A opinião pessoal sobre o tema reforça a argumentação. Por isso é importante buscar uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto. Ou seja, eu não vou basear a minha opinião apenas no meu achismo. Eu vou buscar uma verdade, fatos que eu possa embasar a minha opinião. Ok? Exemplos de ações que já trabalharam, que já desenvolveram para atacar esse problema. Como isso funcionou? Isso pode funcionar em outro lugar? Por quê? Você está baseando a sua opinião em fatos verídicos. Argumentos. O mais importante de um texto dissertativo argumentativo é a organização, clareza e exposição dos argumentos. Eu vou dividir os meus parágrafos, os meus argumentos, no segundo, no terceiro parágrafo, ou até mesmo em um quarto parágrafo. Eu vou trabalhar as minhas ideias, eu vou organizá-las de forma coerente, de forma que o meu leitor consiga entender o meu posicionamento sobre o texto. Conclusão. Conclusão, nesse momento, é a busca pela solução. Você vai apontar uma solução possível, uma solução cabível a esse problema. E, de certa forma, você vai fazer uma síntese sobre a discussão, voltando ao tema principal, ao tema inicial, resumindo a situação do seu texto para o leitor e apresentar a solução. É importantíssimo, gente, não posso concluir sem apresentar uma solução. Esse problema apresentado a você, ele tem que ter
uma solução cabível, ok? Também é importante relembrar as conjunções, que são os meios de ligação de um texto. É isso que deixa o texto mais fluido, mais gostoso de ler. Não é um texto que está toda hora parando, cortando uma ideia, começando outra. Não. As ideias estão articuladas, estão relacionadas no texto, entre os seus parágrafos. Olha lá. A estrutura do texto basicamente é introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução eu tenho o tema, o problema e a tese. O tema é sobre o que eu vou falar. O problema é a situação social que está envolvendo ali. E a tese é a ideia principal do texto. Que linha eu vou tomar, o que eu vou defender ou não. Desenvolvimento. Eu vou dividi-lo em 2 parágrafos, 3 parágrafos. Ok, é possível. Cuidado com o limite de linhas. Normalmente, entre 8 e 30 linhas, tá? Não menos que 8, senão você também zera, e não mais que 30, porque também vai zerar. Vou dividir 2 argumentos coerentes, concisos, fortes, que eu posso trabalhar. Ok, ótimo. Trabalhando entre eles. E a conclusão, retomada do tema, proposta de intervenção e reafirmação da tese. É aquilo que nós já falamos, né? Tudo isso em um único parágrafo, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre produção de texto. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem a produção de texto, é importantíssimo para termos base, para termos ideias do que melhorar, ok? E qualquer dúvida, volta na nossa aula e te espero até a próxima aula. Tchau, tchau!